são 12 horas em Brasília, e a conversa entre Lula e o Papa deve girar em torno do combate à fome, e a desigualdade pode ampliar a distância entre o próprio Vaticano e o governo, esse governo que está agora no poder, né? Então, só para você tomar conhecimento, não tem ainda, não deve ser transmitido, não vai ser uma conversa pessoal com o Papa, muito provavelmente alguém vai fazer uma gravação, mas essa gravação, acredito, estou falando aqui de orelha, acredito que não tenha uma transmissão ao vivo, a chegada dele vai ser transmitida, as fotografias, tudo mais, mas a conversa dos dois, com certeza absoluta, não será transmitida ao vivo. Acredito que não. Se acontecer, vai ser realmente uma grande surpresa, né? Então, o Papa vai receber o Lula, enquanto está previsto para as 16 horas, o Vaticano é extremamente cuidadoso nessa questão de horário, não é? Às 16 horas, horário de Roma, Vaticano, é 12 horas aqui em Brasília, e a conversa vai girar, então, em torno da fome, a desigualdade social, etc. e tal. Então, por enquanto, né, nós estamos aqui só na expectativa do que pode, o que vai realmente acontecer, né? A Lourdinha Sable está nos mandando aqui uma mensagem de voz. Vamos ouvi-la? Que coisa boa ouvir a Lourdinha. Bom dia, Bea e amigos da Manaus. Estou feliz em conversar um pouquinho, rapidamente, com vocês. Mas estava me lembrando do Lula, que pegou um voo comercial. Ai, guria, daí eu fiquei sonhando. Já pensou se eu estou nesse voo? Eu ia fazer de tudo para conseguir tirar uma foto ao lado dele. Seria uma realização minha. Um sonho, porque realmente ele é uma das pessoas que eu mais admiro, ou a que mais admiro no mundo político. Que mais que eu ia falar? Estou bem e cada vez melhor. Um abraço a todas. Tchau, Bea. Tchau, querida. Essa é uma guerreira, né? Autêntica guerreira. Está combatendo uma situação grave, mas com uma vontade, com uma lucidez, com uma determinação que a gente se emociona só de falar. Um grande beijo para ela, para o Romeu, e sempre, né, lembrando que Deus está no comando. Muito bom mesmo. Então, gente, olha, não tem muito o que dizer, a não ser que nós temos aqui uma fala do deputado Marcon que é importante para a gente, porque nós temos que ouvir também que o nosso povo fala por aqui, né? Essa é uma questão que nós queremos melhorar aqui na nossa Rádio Web Manaus, para conversar mais como a gente fez hoje, falar mais aqui sobre Viamão, as nossas cidades e tal, e também os nossos políticos. Então, vou ouvir aqui uma fala do nosso deputado estadual, Marcon. Registrar aqui o que nós vimos esta semana na imprensa nacional. 1 milhão de famílias estão inscritas para receber Bolsa Família. Para mim, não existia Ministério do Desenvolvimento Social. Não tem. É um ministério apagado. É um ministério que o ministro que está lá, só agora nós descobrimos quem é o ministro, que é Osmar Terra, do Rio Grande do Sul. Só foi descoberto porque veio a denúncia de contratar uma empresa de acompanhar a tecnologia, a informática, um contrato feito com uma empresa de 50 milhões de reais. Ministro, aliás, como diz a imprensa, ex-ministro Osmar Terra, tem que se explicar como é que contrata uma empresa de 50 milhões de reais para fazer esse serviço. Não tem dinheiro para os pobres.
não tem dinheiro para a família, da Bolsa Família, para a criança que vai na escola, para aquela família que não tem emprego, não tem renda, mas tem para contratar uma empresa de tecnologia de 50 milhões de reais, sem licitação. Eu tinha até no ministro Osmar Terra, que uma vez se chamava de comunista, virou tanto para a direita que agora anda abraçado com o Bolsonaro, o grande defensor do Bolsonaro, sai do ministério como um ministro pífio, um ministro que não fez nada para os pobres, um ministro que só viajou para esse país e para o mundo inteiro falando nada com nada e sai novamente com a pecha de corrupção dentro desse ministério. Os pobres não podem pagar por isso, os pobres precisam de ser atendidos. E agora talvez venham os deputados da base do Bolsonaro querer se explicar, querer falar isso, falar aquilo. É nós registrar e repudiar que não tem dinheiro para quem precisa, para comer um prato de comida, para matar a fome, para que essa Bolsa Família, para incentivar as crianças para estar dentro na sala de aula, mas tem para contratar uma empresa com 50 milhões de reais sem licitação. Isso, esta Câmara não pode ficar de braços cruzados. Eu não vou ficar, colega Osmar Terra, ex-ministro do Desenvolvimento Social, tem que se explicar para a população. Dinheiro público é para atender a população e não fazer contrato sem licitação de 50 milhões de reais. Quer dizer, cai por suposta fraude, né? Mas já vai tarde esse puxa-saco. As mãos dele ficaram marcadas no saco aí do Temer, do Bolsonaro, agora vai para o ostracismo, né? Nós ouvimos o Dionilson Matheus Marcon, que é um agricultor e político brasileiro do PT, ele é deputado federal reeleito em 2018 e é de Ronda Alta aqui no Rio Grande do Sul, não é? Muito bom mesmo. A gente precisa ouvir mais os nossos deputados, saber o que eles estão falando. Mas aqueles deputados, obviamente, não é, que estejam ao lado daquilo que nós pretendemos ouvir, porque defender as teses indefensáveis que eles estão defendendo, que é contra a população de uma maneira absurda, daí não tem como, né? Não adianta. Muito obrigado aí ao deputado Dionilson Marcon. Mas se não tem dinheiro, se não há dinheiro para o Bolsa Família, se não há dinheiro para manter as pessoas com um mínimo de dignidade, mas tem algo que não aparece também, que é o Bolsa Agrotóxico. Você sabe que gigantes do setor de venenos, chamados pesticidas, recebem milhões em verbas públicas para incentivo à pesquisa e por meio do BNDES? A Bolsa Agrotóxico, as grandes, magníficas empresas recebem isenções de impostos de 10 bilhões de reais ao ano. Quase não se fala sobre o assunto, aliás, sobre esses assuntos, de um modo geral, não se fala. Imagine começar o ano sem ter que pagar IPTU, IPVA ou qualquer outro imposto. Imagine chegar no supermercado e ter um desconto de 40% no shampoo, outros 30% no molho de tomate. Imagina ir a um banco e pedir um empréstimo a juros bem abaixo do mercado, sem um jurinho de nada. É mais ou menos assim que as empresas que produzem e vendem venenos agrotóxicos operam no país. Embalada por um pacote de benefícios que somente com isenções e reduções de impostos soma quase 10 bilhões, eles estão que estão, né? O valor que o governo federal e os estados, com certeza o Rio Grande do Sul, porque é um grande produtor rural, os estados deixam de arrecadar
com a isenção fiscal aos venenos, chamados pesticidas, é equivalente a quase 4 vezes o orçamento total previsto para o Ministério do Meio Ambiente neste ano, que é só de 2 bilhões e 700 milhões. Só de isenção fiscal para esse povo aí são 10 bilhões. É mais que o dobro que o SUS gastou em 2017 para tratar os pacientes de câncer. Em 2017, o SUS gastou 4 bilhões e 700 milhões. Só para pesticidas que causam câncer, eles dão isenção para os vendedores, para as empresas, de 10 bilhões. Essa bolsa agrotóxico inclui ainda investimentos públicos milionários em gigantes transnacionais do setor. Levantamento feito pela Repórter Brasil e a agência pública mostra que nos últimos 14 anos o BNDES emprestou 358 milhões a empresas do setor. Por que não se fala sobre esse assunto, né? As isenções e outras benesses ao setor de venenos, que chamam agrotóxicos, são questionadas por quem acompanha de perto o orçamento público. É como se você morasse em um prédio e o seu vizinho não pagasse o condomínio. E sujasse toda a piscina, o salão de festas, gerando mais gastos para todo mundo. Esses benefícios dão para as grandes empresas do agronegócio o bônus, enquanto o prejuízo, o ônus, fica para a sociedade. As renúncias fiscais são amparadas por lei implementadas há décadas que veem os pesticidas, os venenos, como fundamentais para o desenvolvimento do país e que por isso precisam ser estimulados, como acontece ou acontecia com a cesta básica. Eu vou te contar, a situação dos agrotóxicos no Brasil, ela é muito, acho que por isso mesmo é que tão pouco se fala, porque se as pessoas se dessem conta do terror que significa isso, a questão do agrotóxico, se os brasileiros, de um modo geral, se dessem conta, soubessem, tivessem acesso, eu acho que nós não dormiríamos mais, sabe? Tamanha é a situação criada por essas isenções fiscais, por esses incentivos, por tudo isso que desgraçadamente vai transformando o nosso país numa espécie de depósito de venenos absolutamente carimbados pelo próprio, pelo próprio governo, que deveria, obviamente, nos proteger, mas que não nos protege. Tem, inclusive, uma notícia que fala sobre um agrotóxico, um veneno, que é chamado pesticida, que é extremamente usado aqui no Brasil, que é o pesticida da Syngenta. Ele é importado massivamente no Brasil, e aí vem o detalhe mais sórdido, mais criminoso, mais genocida. Ele se encontra na água do consumo humano. Na minha opiniãozinha, isso aqui seria motivo para o Ministério Público Federal fazer um escândalo. A multinacional Syngenta, que tem sede em Basileia, lá na Suíça, exportou 37 toneladas de profenofós para o Brasil em 2018. A ONG investigativa suíça Public Eye vê isso como um negócio imoral. Por quê? Porque esse inseticida é um inseticida proibido na Suíça desde 2005, é amplamente utilizado no Brasil para o controle de pragas de cebola, milho, soja, café, tomate, algodão, feijão, batata, entre outros. Essa ONG publicou anteontem, em seu relatório, com base nos dados obtidos do Departamento Federal de Meio Ambiente. Se a venda deste produto no estrangeiro não for proibida, a ONG denuncia
este comércio imoral e apela ao parlamento para que ponha fim a essas exportações tóxicas. Quer dizer, eles estão preocupados conosco lá na Suíça.